concílio em Jerusalém, em que Paulo desce para Jerusalém, sobe a Jerusalém, para construir um entendimento apostólico acerca de algumas controvérsias que alguns judeus judaizantes, alguns cristãos que guardavam o entendimento do cristianismo preso ao judaísmo, que não compreenderam o mistério, estavam difundindo entre algumas igrejas abertas por Paulo, que se eles não se circuncidassem, não podiam fazer parte da família de Deus, porque eles seriam incircuncisos, porque não seriam família de Deus. Então Paulo leva o caso aos apóstolos, e aí mostra como a igreja, fundamentada pelos apóstolos, pela doutrina dos apóstolos, era organizada naquele tempo, né? E ali os apóstolos decidem que não vamos colocar peso, que vamos abraçar o mistério nos termos que foi clareado de uma forma tão brilhante e tão profunda pelo apóstolo Paulo, nos termos como Deus tratou com Pedro através do episódio de Cornélio, ali expandindo a visão de todos eles, que Deus não faz acepção de pessoas, que não deveria colocar qualquer peso, que a justificação não seria mais mediante obras, mediante obediência à guarda do sábado, ou à circuncisão, ou qualquer outro ritual judaico, tão somente que eles se abstivessem da prostituição, dos ídolos e da carne sufocada, mas que eles se arrependessem e vivessem uma vida de santidade a Deus. Eles não teriam qualquer imposição da lei de Moisés, como ritual, como algo a ser feito para ser salvo. Então vem à tona, então vem ser chancelado, vem ser confirmado pelo colégio apostólico, o mistério como revelado por Paulo em suas cartas apostólicas. E ali aquela decisão é levada por todas as igrejas. E eu quero fazer menção ao detalhe do capítulo 16, versículo 4. Quando iam passando pelas cidades, entregavam-lhes para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros em Jerusalém, de modo que as igrejas eram fortalecidas na fé, e cada dia cresciam em número. Irmãos, a igreja cristã era uma igreja fundamentada na doutrina e na direção dos apóstolos. De forma que, se você hoje pensa em viver o seu cristianismo na sua casa, desassociado da comunhão da igreja local, você está vivendo um cristianismo que não é um cristianismo edificado na doutrina dos apóstolos. O cristianismo é a igreja edificada na doutrina dos apóstolos. A igreja que é alinhada pela pedra angular. É a igreja que se reúne em uma comunidade de fé, que está debaixo de autoridades espirituais, que tem ali na Bíblia como a sua revelação, mas não somente a Bíblia como sua revelação, mas tem ali o costume e a obediência da doutrina dos apóstolos. E aqui nós vemos como que os apóstolos tinham uma função de supervisão, de pastoreio, de controle sobre todas as igrejas abertas por Paulo. Paulo estava submisso, estava debaixo da tutela e da bênção do colégio apostólico dos apóstolos. E a decisão apostólica foi levada de igreja em igreja, e todos eles muito se alegraram com aquela decisão. Aleluia. Para levantarmos a bandeira e a importância de sermos igreja, fazemos menção às palavras de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Jesus falou que ele edificaria a sua igreja.
sobre a pedra, sobre Ele mesmo, que é a pedra. Aleluia. E as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Nós vemos nesse texto bíblico algumas extrações, nós podemos extrair algumas verdades. Primeiro, Jesus se compromete em edificar a igreja. Jesus se compromete em edificar a igreja. A igreja, nesse momento, está debaixo das autoridades civis, que impuseram normas restritivas em combate à pandemia. Mas a igreja não vai parar a sua marcha, porque a igreja tem como promessa ser edificada pelo Cordeiro, por Jesus. Nesse texto nós vemos que a igreja é dele, ele fala, a minha igreja. Ele fala também que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esta igreja, que é também chamada pela palavra de Deus, um edifício vivo. Esse edifício está em pleno crescimento. Não somente essa igreja, mas os demais comunidades de fé que seguem a Bíblia como palavra de Deus, que estão fundamentados sobre a doutrina dos apóstolos, que estão alinhados pela pedra angular, que estão vivendo o cristianismo em comunidade, praticando ali as ordenanças bíblicas, os mandamentos bíblicos, os sacramentos bíblicos. Nós não podemos ser igreja apenas dentro das nossas casas, precisamos estar conectados uns aos outros. A essa igreja, Deus deu as chaves do céu, de forma que o evangelho que está sendo pregado pela igreja é a chave do céu. Aquele que crê, aquele que se arrepender, tem acesso à vida eterna. A igreja é importantíssima nos planos da expansão do reino de Deus. É com a igreja que está a chave do céu. Ou a igreja tem papel primordial. Quando compreendemos o papel, a doutrina bíblica da igreja, o nosso amor, o nosso respeito, a nossa valorização pela igreja, precisa aumentar, porque nós fomos, irmãos, nesse trimestre, presenteados com essa temática maravilhosa em cima da carta dos Efésios, um estudo da igreja eleita de Deus, redimida pelo sangue do Cordeiro, e nós precisamos compreender o que significa e a bênção de sermos igreja. E com certeza, a nossa atitude para com a igreja do Senhor vai aumentar, vai se firmar cada vez mais, quando nós entendermos o papel da igreja, a importância da igreja para o reino dos céus. Aleluia. Ela não tem papel secundário, mas ela tem papel primordial na expansão do reino na face da terra. Que nós possamos fazer nossa parte, que nós possamos carregar o peso que nos cabe, que nós possamos dar a contribuição que Deus espera que nós demos, que nós possamos ir à frente, levando o crescimento do reino de Deus, através da edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por isso somos chamados a sofrer também, em favor do crescimento da igreja, a sofrer em favor da implantação dos campos missionários, a contribuir com nossos missionários, com nossas orações e nossos recursos.